Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. 12:36, mais uma vez bem-vindo para você que nos acompanha. Além de nos ouvir, você nos assiste na transmissão digital por imagens na internet. Aproveite e baixe o Panflix com todo o conteúdo da Jovem Pan para você. Bom, nessa semana tivemos um caso que chamou muita atenção, uma criança autista que teve a vaga negada em uma escola de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. E é bom dizer o seguinte, que a recusa de matrícula ou taxa extra de uma criança com deficiência é crime de discriminação. Quem traz os detalhes é a repórter Caterina Achuti. Cíntia Costanzi é a mãe do Miguel, de 10 anos, e da Catarina, de 9. Miguel foi diagnosticado com autismo leve aos 8 anos de idade e, por isso, tem direito a um acompanhante terapêutico na escola para auxiliar no aprendizado. Cíntia conta que no início da pandemia, o filho não se adaptou ao ensino à distância e teve baixo rendimento. Por isso, resolveu mudar os filhos para a Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, recomendado por amigos pelo respeito à inclusão. Mas, para sua surpresa, depois de informar a condição do filho mais velho, a matrícula foi negada. Infelizmente, essa situação já aconteceu anteriormente em outras escolas que alegavam motivos diversos para não aceitá-lo, ou porque já havia um aluno com inclusão naquela série, ou porque eles não estavam preparados para receber corretamente um aluno com deficiência. O transtorno do espectro do autismo é considerado uma deficiência desde 2012. Segundo o advogado Nelson Kobayashi, especialista em direito constitucional, a instituição que negar a matrícula a um aluno em razão de sua condição pode responder no âmbito civil e administrativo. A Lei Brasileira de Inclusão prevê como crime a discriminação de pessoas com deficiência. No âmbito civil, inicialmente sendo compelida a dar o acesso à educação, atendendo inclusive as necessidades próprias de um aluno com autismo, além de responder por eventuais danos materiais e morais. No âmbito administrativo, poderá ser advertida e até mesmo multada pelos órgãos de proteção ao consumidor, pelo PROCON, por exemplo, em razão dessas práticas discriminatórias. Cíntia conta que a Fundação usou como argumento para a recusa a Lei 15.830 de 2015, que limita o número máximo de alunos por sala de aula, de acordo com a quantidade de crianças com deficiência. A escola informou que tem já 3 turmas da série onde eu gostaria de estar inscrevendo o meu filho. E para eles admitirem o meu filho na escola no ano de 2021, eles teriam que abrir mais uma turma e alegaram não ter condições financeiras de fazer isso, que não seria possível. O deputado Carlos Gianaz, do PSOL, autor da lei estadual, critica a decisão da Fundação, alegando que a lei não se aplica nesse caso. Essa lei, ela é uma lei estadual e ela não é aplicada para as redes municipais, é só para as escolas do estado, escolas estaduais e escolas particulares. A lei é muito clara. Ela não pode entrar no âmbito do município, o município que tem autonomia para organizar a sua própria legislação. Ainda segundo o parlamentar, ainda que valesse nessa situação, a escola seria obrigada a receber o aluno. Bom, e para falar mais sobre esse caso, sobre esse assunto, nós temos um convidado aqui na Jovem Pan, Dr. Marcelo Valho, que é advogado, professor, palestrante, escritor. Tudo bem, professor? Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Como vai? O senhor está me ouvindo? Como é que vai? Tudo bem? Estava sem agora meu sim. áudio. Desculpe-me. Imagina, não, estamos ouvindo. Bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Bom, primeiro falando sobre esse caso que a gente acompanha, inclusive, na reportagem. Nós temos uma lei estadual, mas que não vale para escolas municipais, como o parlamentar falou. Cada município precisa criar uma espécie de lei para isso. Não sei se há uma lei federal, o senhor que é especializado no direito, se há uma lei federal que poderia fazer uma diferenciação em relação a isso. Como que os pais devem se comportar se uma escola rejeita o filho e não alega, obviamente, porque a criança é autista ou não, eles dão desculpas para não conseguir ou não poder encaixar o aluno nessas condições. Como é que fica essa situação, na sua opinião, doutor? Bom, é uma situação já muito comum, infelizmente, em nosso território nacional, essas negativas por parte das entidades educacionais, e essa negativa, ela
nada mais é do que a prática de um crime que está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 88. Então, a pessoa responsável pela entidade educacional, aí nesse caso, ela pode ter responsabilidade criminal. Sendo que é importante dizer que essa legislação estadual, que está sendo utilizada como justificativa para a negativa da matrícula, essa legislação, a meu ver, é uma legislação inconstitucional, tá? Até porque nós temos legislações acima dela que falam da inclusão na totalidade e, nesse caso, a inclusão nas classes regulares e que não pode haver uma segregação, não pode haver uma exclusão. Eu posso aqui mencionar o Tratado de Salamanca, que nós somos signatários, né, e o Tratado de Salamanca, ele é muito claro falando que a escola, ela tem que atender às necessidades do aluno, não é o aluno que tem que se adaptar à escola, mas a escola que tem que se adaptar ao aluno, então não pode se falar em desculpa que não tem capital ou não tem condições para o atendimento, e aí nega-se a matrícula, tá? Nós temos também uma convenção importantíssima, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ela adentrou do nosso país como norma constitucional, é uma norma constitucional efetivamente, então nós temos regras acima de todas as demais legislações, acima de lei estadual, de lei municipal, tá? Então nós estamos muito bem pautados para essa questão. Quem tem que se adequar aí é a escola, e a escola não pode se furtar a essa prática, senão ela pratica crime, e também a negativa, aqui nesse caso, pode gerar a essa família a possibilidade de propositura também de ação em âmbito civil, e essa ação em âmbito civil pedindo uma tutela de urgência para que se efetive a matrícula ou até a busca de uma indenização por danos morais em razão dessa negativa. Tiago, uma coisa importante aqui se dizer que nós tivemos um problema ultimamente que pode ter gerado também essa negativa, porque agora, no final do ano, houve um decreto por parte do presidente da República, um decreto 10.502 de 2020, instituiu a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Esse decreto, ele acabou ferindo para muitas pessoas, tanto a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e aí estaremos ferindo a Constituição. E muitos começaram a discutir a respeito desse decreto, falando que as escolas elas poderiam agora negar as matrículas. Pode ser que as escolas tenham interpretado esse decreto desta forma e começaram a se utilizar desta prática. Entretanto, é importante também dizer que este decreto aqui, ele foi suspenso, a eficácia Supremo, né? dele foi suspenso, tá, pelo ministro Dias Toffoli, do STF. Então, ele simplesmente afastou os efeitos dessa nova política nacional de educação especial. Doutora, pois é, eu ia citar isso porque o ministro Supremo suspendeu essas regras para a educação de alunos com deficiência aqui por causa desse decreto, né, do governo federal, mas no caso ainda aqui em São Paulo, uma família como essa que tem a vaga negada pela escola, o senhor falou, é possível entrar na justiça, tentar uma ação mais rápida, mas eu pergunto, o que as escolas alegam judicialmente para evitar esse tipo de coisa, para evitar incluir essas crianças na escola? Quais são as principais alegações pela experiência do senhor e por que elas continuam negando? Elas não têm condições financeiras, elas alegam o quê? Quais são as justificativas? Porque isso é um crime, como o senhor destacou. Bom, as entidades educacionais, na sua grande maioria, colocam como justificativa e desculpa para essa negativa de que eles não estão preparados para tanto. E em âmbito judicial, alegam essa legislação estadual, aqui do estado de São Paulo, tá? E também alegam que eles invertem a situação e falam que, como eles não têm condição, né, para essa prática de atendimento adequado, se eles atendessem, eles estariam trazendo um prejuízo muito maior para essa pessoa com deficiência. Entretanto, a norma é muito clara. Quem tem que se adaptar é a escola. É ônus da escola se adaptar
e ter respaldo para a real inclusão em escola regular. Então, essa é a desculpa em âmbito judicial por parte das entidades, mas é uma desculpa que, muitas das vezes, você pode observar que resvala numa confissão, né? Fala-se que não pode admitir e não tem condições, mas isso é inerente à função da escola, tá? Ela não pode negar. Doutor Marcelo, para falar em relação a todo o Brasil, o que diz a lei? Qualquer criança com qualquer tipo de mobilidade, a gente fala muito do autismo, né? A ciência avança e descobre que o autismo tem vários graus, enfim, graus mais exagerados, talvez, não sei se esse é o termo correto, outros um pouco mais simples, mas qualquer criança não pode ter qualquer tipo de segregação, ou existe uma legislação que fala o que pode, o que não pode, falta uma legislação nacional em relação a isso, os estados podem legislar sozinhos em relação a isso? Como é que isso funciona do ponto de vista do direito? Do ponto de vista do direito, nós temos toda essa legislação, né, todo esse aparato legal que eu apresentei no início daqui da nossa conversa. Destaco, né, o Tratado de Salamanca, destaco a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e eu gostaria de destacar aqui um artigo, me permita aqui, por gentileza, por favor, fazer a leitura. à vontade. O artigo 27 da Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ele fala: a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Portanto, nós temos um dispositivo aqui muito bem claro, falando que é obrigação que o sistema educacional tenha como princípio maior a inclusão efetiva, não importando aqui, Tiago, não importando, claro, o grau da deficiência. Obviamente que, se nós estivermos num grau de severidade, obviamente que o tratamento a essa inclusão ele tem que ser maior. Então, é como que ocorreu na situação em Osasco, havia, né, uma pessoa que acompanhava um atendente terapêutico para aquela criança. Em alguns momentos não há necessidade, mas se houver a necessidade, cabe à escola disponibilizar esse atendente terapêutico. É obrigação da entidade. E aqui eu digo, obrigação da entidade em âmbito público e também em âmbito privado. E na maioria das entidades educacionais, no nosso território nacional, infelizmente, não há o cumprimento na sua totalidade da legislação, tá? Infelizmente, nós estamos numa situação de legislação adequada, mas cumprimento mínimo da legislação por parte das entidades educacionais. E como é que o senhor analisou? Claro que o Supremo derrubou esse decreto federal, mas essa tentativa do Ministério de estabelecer novas regras para a educação desses alunos com deficiência. O Ministério da Educação tem condições ou deveria continuar editando decretos nesse sentido? De que maneira é possível discutir isso com a sociedade? Porque é o que tudo indica, pelo menos ao que parece, é que esse decreto não foi discutido com pais, com alunos, com escolas. Sim, houve uma prévia, né? Eu tive conhecimento de que houve uma prévia, uma discussão prévia com algumas pessoas específicas da área de educação especial. Entretanto, a maioria da sociedade não foi consultada para tanto. E aí gerou, né, a criação de um decreto que ele falou além do que deveria. Ele falou além do que deveria, e ele foi, a meu ver, ele feriu, infelizmente, né, princípios que já se encontram na legislação. Então, o decreto não é uma legislação. E o decreto ele não revoga legislação, não revoga a lei. Então, não poderia ser mediante decreto essa regulamentação efetiva. A partir do momento em que há um decreto com esse teor, com essa matéria que está sendo discutida,
fica muito clara a possibilidade de que esse decreto seja declarado inconstitucional pelo STF. E com essa decisão de suspensão, né, liminar dos efeitos do decreto pelo ministro Dias Toffoli, ele já sinaliza, obviamente, que esse decreto ele tem tudo para ser decretado, né, julgado, como inconstitucional. E se o governo, claro, por meio do Ministério da Educação, quiser abrir uma discussão com a sociedade em relação a isso, deve fazer de que maneira? Isso é lei federal? Pode haver uma descentralização em relação a estados e municípios? Isso tem que ser em âmbito federal, Sim. tá? Isso é indispensável, e que se utilize de norma adequada. Se é para discutir a respeito disso, que seja mediante legislação adequada e não seja por decreto, porque o decreto ele tem uma função, é trazer executibilidade à lei. E quando o decreto ele ultrapassa essa sua função, ele é considerado, nesse caso, inconstitucional. Então, vamos discutir isso em âmbito legal, em âmbito de legislação federal, obviamente com a convocação das entidades, né, de proteção às pessoas com deficiência, e aí cada uma delas terá a oportunidade de falar a respeito e opinar, porque a educação é um direito amplo, é um direito constitucional, e que, nesse caso, em alguns momentos a educação, ela tem que seguir o princípio da igualdade, tratar iguais igualmente e os desiguais na medida das suas desigualdades. E é aqui, né, que é importante a participação dessas entidades opinando a respeito. Sempre a entidade, ela tem que ser consultada, porque ela é que tem a experiência da realidade, né, que nós temos junto às entidades educacionais. O doutor, e o senhor acha, não sei, pela experiência do senhor, pela forma como o senhor trabalhou em todo esse ano por causa da pandemia, outras escolas tentaram acabar com turmas que tinham, enfim, crianças com necessidades especiais, usando essa questão da falta de recursos? Claro que as crianças não estavam presencialmente nas escolas, mas será que nós tivemos isso por causa da pandemia nesse ano? Crianças que perderam a vaga ou que foram excluídas desse processo, principalmente das aulas virtuais? Houve situações em que as crianças, infelizmente, tiveram que sair do colégio porque a entidade ela não dava o suporte adequado online. É importante dizer aqui o seguinte: com a pandemia, as aulas elas foram em âmbito online. Entretanto, a obrigação da entidade educacional continua a mesma, de trazer a devida inclusão. Então, tinha que dar respaldo, principalmente a essas crianças com deficiência, para que ela pudesse ter um aprendizado adequado de forma virtual. E isso não ocorreu na sua totalidade. A dificuldade foi enorme, muito grande, muito grande. Algumas entidades responsáveis, né, se utilizaram, né, nesses momentos, até de indicação de pessoas para o acompanhamento presencial, para que o aprendizado virtual fosse adequado. Mas, na sua grande maioria, infelizmente, muitos pais tiraram essas crianças do colégio, muitos mesmo, eu participei de várias situações, tá? E outros começaram a se queixar da educação que foi dada a essas pessoas que não tinham nenhum tipo de adequação, não havia nenhuma adequação às necessidades desta pessoa, dessa criança com deficiência. Perfeito, conversamos aqui na programação da Jovem Pan, Dr. Marcelo Vale, advogado, professor, palestrante, escritor, falando sobre esse caso que aconteceu aqui em São Paulo, mas que serve de alerta para outras partes do Brasil. Muito obrigado, doutor. Bom fim de semana, bom fim de ano, até a próxima. Muito obrigado, bom final de semana a todos. Novamente, eu fico à disposição. Muito obrigado.